E pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver mais um exercício preparatório para Olimpíadas de Física. Um exercício de gravitação. Um exercício muito interessante da UBF de 2004. É meio antigo, mas o exercício é muito interessante. É muito característico da UBF. Então, vamos a ele. Em seu trabalho sobre gravitação universal, Newton, aquele Isaac Newton lá das leis de Newton, demonstrou que uma distribuição esférica homogênea de massa surte o mesmo efeito que teria toda a massa, se concentrada no centro da distribuição. Se no centro da Terra fosse recortado um espaço oco esférico de metade do raio da Terra, a aceleração da gravidade diminuiria para. Bom, então o que o exercício está falando? Imagina a Terra aqui. Imagina que essa é a Terra. Imagina. E o que vai acontecer? Nós vamos retirar de lá de dentro da Terra uma esfera um pouco menor, né? Nós vamos retirar... Não, deixa eu desenhar melhor. Nós vamos retirar uma outra esfera aqui de dentro da Terra, né? Imagina que isso daqui é 3D. Isso daqui é oco, isso daqui vai ser removido. Essa segunda esfera aqui que eu desenhei. Então o que vai sobrar? Vai sobrar só essa parte aqui que eu pintei, né? É uma esfera com um pedaço oco dentro. É isso que vai sobrar. É o que ele está sugerindo. Ele quer saber qual vai ser a diferença que vai acontecer com a gravidade, né? Porque a gente sabe que a aceleração da gravidade é causada pela massa da Terra. Se a gente vai tirar um pedaço, vai diminuir a massa. Então ele quer saber o que vai mudar dessa massa, né? Então, como que a gente vai resolver o exercício? Vamos lá. Primeiro, vamos ver de onde que vem o cálculo da gravidade. Imagina que nós temos um ponto na superfície da Terra, né? A Terra está atraindo esse corpo com uma certa força, né? Que força é essa? É a força peso, né? Então, o que vai acontecer? A força gravitacional é igual a força peso, né? Então, como que nós calculamos a força gravitacional? É a constante da gravitação universal vezes a massa da Terra vezes a massa do corpo dividido pela distância entre eles ao quadrado, que no caso é o raio da Terra, né? Então, o raio ao quadrado. Isso vai ser igual a mg, né? A gravidade. Isso eu estou considerando antes da gente retirar essa esfera. A gente vai ver como que era antes. Então, eu vou chamar esse g de g0, o g inicial. Então, se eu cortar m com m, eu vou perceber como que eu calculo a gravidade inicial. Nós vamos ver que a gravidade não depende do corpo que está interagindo, né? Depende da constante, da distância e da massa da Terra, né? O que mais importa, né? Então, o que vai acontecer? O exercício não está sugerindo uma variação de raio, né? Porque o que ele está sugerindo? Vai sobrar, depois que a gente tirar essa esfera, essa parte em volta. Só que o centro de massa vai continuar sendo aqui o raio, né? Então, a distância vai continuar sendo a mesma. Então, não vai variar o raio. A constante é sempre a mesma. Então, a gravidade vai depender da massa da Terra. Então, como que a gente vai chegar no novo valor da gravidade? A gente vai ter que ver qual que é essa diferença de massa. E onde eu vi o exercício, estava nas alternativas lá, nós vamos ter que chegar no valor da gravidade nova em relação a outra gravidade. Então, por exemplo, a gravidade nova é a inicial sobre 2, ou seja, tirou metade, né? Então, a gente vai ter que chegar numa expressão que dá a razão, né, entre a gravidade inicial e a depois que eu retirei a esfera. Então, como que a gente vai chegar nessa variação de massa que eu falei? A gente vai chegar nisso pelo volume. É porque ele está falando que a gente está tirando uma esfera daqui de dentro. A gente vai ver a diferença entre esses volumes. Vamos ver como. Nós sabemos que como se calcula o volume de uma esfera? É 4/3 de π r cubo. Isso é geometria espacial, assim que se calcula o volume de uma esfera. Então, como que vai ficar aqui? Eu vou chamar de volume inicial o volume que era antes da gente retirar essa esfera. Como que era quando era maciço. Então, o volume inicial era 4 πr cubo sobre 3, né? 4/3 de πr cubo. Esse R é o raio da Terra. Esse é o volume inicial. Agora, o volume final, né, depois que eu retirei a esfera, vai ser igual ao quê? É igual ao que eu tinha no começo, o V0, menos o volume, eu vou chamar de VE, né? É o volume da esfera, não VE não, vou chamar de VR. É o volume da esfera que eu retirei, né? De novo, qual que é o volume final? Ou seja, depois que eu retirei a esfera,
daqui do meio, o volume final vai ser, dessa parte em volta, vai ser o começo, quando era maciço, menos a parte que eu retirei. Né? Isso vai dar o volume final. Então, ele fala que ele retira uma esfera com a metade do raio da Terra. Então, vamos lá. O volume retirado vai ser igual a também uma esfera, então 4/3 de πr cubo. 4/3 vezes π r cubo. Agora, qual que é o raio dessa circunferência? É metade do raio original. Né? Então, é r sobre 2. R sobre 2. Isso ao cubo. Então, o volume retirado é igual a 4 vezes π vezes r ao cubo vezes 8. Opa, vezes 8 vezes 3, né? Por quê? 2 ao cubo é 8, já tinha um 3 multiplicando. Né? Então, nós vamos chegar que o volume retirado é igual a 4 πr cubo sobre 24. Eu vou cortar um 4 com 4, vou ficar com 6 aqui embaixo. Então, para acabar, o volume retirado é πr cubo sobre 6. Então, vamos agora calcular qual que é o volume final, para a gente continuar o nosso exercício. Então, nós vimos o volume final vai ser o inicial, que é 4 πr cubo sobre 3, menos o que foi retirado, que nós acabamos de calcular, que é o πr cubo sobre 6. Vamos fazer o mínimo aqui. O mínimo vai ser o próprio 6. Então, 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 4 é 8. Então, 8 πr cubo menos o 6 dividido por 6, 6. 6 dividido por 6, 1. Vezes isso daqui, dá isso daqui mesmo. Então, πr cubo. Então, onde que nós chegamos? Deixa eu escrever melhor aqui. Nós chegamos que o volume final, ou seja, depois que eu retirei a esfera lá do centro, vai ser 8 menos 1, 7. Então, vai ser 7 πr cubo dividido por 6. Calculei o volume final. Vou passar aqui para uma parte um pouquinho mais limpa. Então, vou reescrever. O volume final é igual a 7 πr cubo sobre 6. Esse é o volume final. Agora, como que nós vamos chegar na massa? Né? Que, como nós vimos aqui, o que nós precisamos para calcular a gravidade, como a constante é sempre a mesma, o raio vai ser o mesmo, nós precisamos da diferença de massa para calcularmos. Como que a gente vai chegar? Nós temos volume, queremos chegar em massa. Nós vamos chegar nela por densidade. Nós sabemos que densidade é igual a massa dividido por volume. O exercício está considerando que ele não diz nada, né? Então nós vamos considerar que toda a massa do planeta está dividida igualmente. Então, se eu pegar duas porções diferentes do planeta, a concentração de massa vai ser a mesma, ou seja, a densidade é sempre a mesma. Nós temos sempre a mesma porção de massa por volume. Então, a densidade é igual em todas as partes, né? Nós vamos considerar isso. Então, o que nós podemos dizer? Que a massa inicial dividido pelo volume inicial é igual a massa final dividido pelo volume final. Por que eu posso falar isso? Eu peguei uma porção V0 e tenho uma massa V0. Isso daqui, massa dividido pelo volume, vai dar uma densidade. Como a densidade é igual para todas as partes, se eu pegar um outro volume com uma outra massa, isso vai ser igual também. Então nós temos essa relação aqui. E a partir disso que nós vamos chegar para a massa. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos chegar na relação entre M0 e M. Como? Bom, vamos ver. Vamos substituir valores. M0 dividido por... Qual que é o volume inicial? Nós já vimos. É 4/3 de πr cubo. Como nós sabemos divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 4 πr cubo. Né, e o dividido por 3 que estava aqui, né, ele inverte, né, então 3 vai multiplicando aqui para cima. Isso é igual a massa final dividido pelo volume final, que nós acabamos de calcular. É 7 πr cubo, e pelo mesmo raciocínio, 6, né, que estava dividindo aqui, fica multiplicando aqui em cima. Então, eu vou cortar um 3 com 6, vai sobrar um 2 aqui. Então, onde nós vamos chegar? Vamos chegar na razão entre M0 e M. M0 dividido por M, ou seja, eu passei o M dividindo, e vou passar esse 4 πr cubo multiplicando. Então, isso daqui vai ser igual a 8, né, 4 vezes 2, 8 πr cubo dividido por 7
πr cubo. Não é que a gente já poderia ter simplificado antes, né? Mas vamos cortar agora. πr cubo com πr cubo. Ou seja, a razão entre a massa inicial e a final, 8 sétimos. Agora, como que nós vamos fazer? Nós vamos chegar no valor na razão entre as gravidades que tinha no começo e que tinha no final. Como nós vimos, a gravidade inicial era a constante gravitacional vezes a massa inicial vezes o raio ao quadrado, né? Isso nós tínhamos acabado de deduzir aqui, né? Eu só não escrevi o M0 aqui porque nós ainda não tínhamos conversado sobre isso. Mas nós sabemos, né? A gravidade inicial era com a massa inicial. E a gravidade final é com a massa final. Dividido por raio ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos, dessa expressão que aqui nós tínhamos acabado de chegar, vamos passar o m para o outro lado. Então, m0 vai ser igual a 8m sobre 7. Eu só passei o m multiplicando para poder substituir aqui no lugar de m0, eu vou colocar m. Então, vamos lá. O que nós queremos? A diferença entre as gravidades. Então, nós vamos descobrir a razão entre G0 e G. Como que a gente vai fazer isso? Nós sabemos, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso vai ser G vezes M0. M0 nós sabemos que é 8M sobre 7. Então, vezes 8 vezes M sobre 7. E já tinha aqui o raio embaixo multiplicando. Como eu disse, é uma divisão de fração, a gente vai inverter a segunda, né? Vai ficar multiplicando. Então, essa vai ser a segunda, né? Eu estou dividindo o G0 por G. Então, vai ficar Gm0r² dividido por Gmr². Então, vai ficar o r² aqui para cima, né? Inverti a segunda. Dividido por Gm. Então, onde a gente vai chegar aqui? Eu vou cortar o G com o G, o M com M, o r² com o r². Então, onde nós chegamos? Nós chegamos que G0 dividido por G é igual a 8 sétimos. Então, a gente quer saber qual que é a gravidade nova. Então, eu vou isolar aqui esse G. Então, a gravidade nova vai ser igual a... opa, eu coloquei um negócio estranho aqui. Aqui é 8 sétimos. Esqueci da barra. Então, a gravidade nova vai ser... Vou passar multiplicando. E aqui dividindo. Vai ser igual a G0, 7 multiplicando e o 8 dividindo. Resolvemos o exercício. Onde nós chegamos? Que a gravidade final, depois que eu remover uma esfera que tem raio a metade da original, é 7/8 da gravidade que eu tinha no início. Né? A gravidade nova que eu vou ter é 7/8 da gravidade que nós tínhamos antes. É um exercício muito interessante para o BF, muito mesmo. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.